Olá, queridos alunos do Médio Militar, tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Patrick Ricardo de Química e nessa aula falaremos das operações com soluções, que é o seu módulo 10 de Química 1. Dentro de operações com soluções, faremos abordagem de dois tópicos, a diluição e a mistura de soluções. Bem, vamos lá. Primeiro, diluição. Diluição, como vocês podem ver aí nesse slide, é uma operação em que consiste na adição de um solvente à solução, permanecendo constante a quantidade de soluto. Então, isso é importante, ó. A quantidade de soluto ela vai permanecer constante, de modo a aumentar o volume da solução e diminuir a concentração da mesma. Observem o seguinte, eu tenho aí, nessa minha representaçãozinha, minha solução inicial de H2SO4, onde o H2SO4 é o soluto. Eu vou e transfiro ela para um outro recipiente, onde eu tenho a solução final. E adiciono um solvente puro, por exemplo, a água. O que vai acontecer? Observem que o volume vai aumentar da solução, da inicial para a final, e sua concentração vai diminuir. Lembrando que é importante destacar que a quantidade do soluto, ela permanece a mesma, ela permanece constante. Duas coisas que é importante a gente saber. Primeiro, concentrar uma solução significa aumentar a participação do soluto nela, diminuindo assim o solvente. O ato de diluir é efetivado pela adição de solvente e o de concentrar pela sua retirada. Tanto na diluição quanto na concentração de uma solução, a quantidade do soluto permanece inalterada. Bem, vamos lá. Equações da diluição. Primeiro, para soluções com concentração em grama por litro. Concentração em grama por litro é a concentração comum. Bem, você vai ter que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração em gramas por litro comum final vezes o volume final. Para as soluções com concentração em mol por litro. Quando eu falo que uma solução tem concentração em mol por litro, isso implica dizer que eu estou falando na molaridade ou na concentração em mol por litro, ou até mesmo na concentração molar. Observem que a molaridade da solução inicial vezes o volume da solução inicial vai ser igual à molaridade da solução final vezes o volume da solução final. E uma coisa muito importante em exercícios de diluição, como também o contrário, que é a concentração da solução, que o volume final, tá, após a diluição, é igual ao volume inicial mais o volume de solvente adicionado. Continuando aí, galera. Falaremos agora nas misturas de soluções item 1 de mesmo soluto. Quando se misturam duas soluções contendo o mesmo soluto e o mesmo solvente, na solução final, a quantidade do soluto será igual à soma das quantidades do soluto das soluções misturadas, enquanto o volume resulta da soma dos volumes dessas soluções. Imagina aí, eu tenho uma solução A de ácido sulfúrico, onde é o soluto, e uma solução B de ácido, também sulfúrico. Ao misturar, eu vou obter uma solução final também de ácido sulfúrico. É importante destacar que a quantidade do ácido sulfúrico, que é o soluto, na minha solução final, é a soma da quantidade de H2SO4 de ácido sulfúrico nas soluções A e B. E o volume da solução final é a soma, tá, do volume da solução A e do volume da solução B. E a concentração, Patrick? Espera aí que a gente vai ver um pouquinho à frente. Então, equações de soluções de mesmo soluto. Considerando uma mistura de duas soluções, 1 e 2, de mesmo soluto com concentração em gramas por litro. Quando eu falo concentração em gramas por litro, eu estou falando em concentração comum. Então, eu tinha ali, antes da mistura, eu tenho a solução 1, de concentração 1 vezes volume 1. Vou juntar com a solução 2, de mais C2 vezes V2, resultando na solução final de concentração C3 vezes V3. Considerando uma mistura de duas soluções, 1 e 2, de um mesmo soluto com concentração em mol por litro. Gente, quando eu falo em concentração em mol por litro, eu quero te lembrar que eu estou falando de concentração molar ou molaridade. Imagina que eu tenho uma solução 1 e eu vou misturar uma solução 2. Então, M1 vezes V1 mais M2 vezes V2 vai resultar numa terceira solução de mesmo soluto. Lembrando que a quantidade de soluto e de o volume, basta você pegar a quantidade de soluto
da 1 e somar com a 2 para obter da terceira, da mistura, assim como o volume. Então, M1V1 mais M2V2 é igual a M3V3. Observação que o volume da solução obtida da solução final, que é a 3, é igual ao volume da solução 1 mais o volume da solução 2. Vamos lá. Misturas de soluções, item 2, com solutos diferentes. Quando se misturam duas soluções com solutos diferentes, duas situações podem ocorrer. Esses solutos podem ou não reagir entre si. Primeiro, se eu não tiver reação química, então quando eu misturo duas soluções de solutos diferentes sem reação química, como vocês podem ver aí, neste caso, cada solução inicial, antes da mistura, sofre uma simples diluição. Agora, se eu tiver misturas de soluções com solutos diferentes, caso 2, com reações químicas, nesse caso, se está diante de um problema envolvendo estequiometria. Sendo assim, deve-se, primeiro, calcular a quantidade de mols de cada soluto, escrever a equação química balanceada do processo e, por fim, obedecer a estequiometria. Vamos lá, titulação. A titulação é um procedimento que visa determinar a concentração de uma solução, fazendo-a reagir com outra solução de concentração conhecida. Dessa forma, a titulação é uma aplicação muito importante de misturas de soluções cujos solutos reagem entre si. As titulações ácido-base dividem-se em assimetria, determinação da concentração da solução ácida, alcalimetria, determinação da solução básica ou até mesmo a neutralização. Observação. Quando se deseja descobrir a porcentagem de pureza de uma substância em uma mistura, também se realizam titulações. Realização de uma titulação. A solução ácida ou básica, cuja concentração deve ser definida, é denominada de solução problema ou titulada. Ela é colocada em um Erlenmeyer, em um recipiente, em um copo, tá? No qual é adicionada uma substância indicadora, a fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador ácido-base, tá? Se você tem uma solução ácida e adiciona a fenolftaleína, ela não mudará de coloração. Agora, se você tiver uma solução básica ou alcalina e você pingar esse indicador fenolftaleína, ela vai adquirir uma coloração roseada para vermelho. Então, em uma bureta é colocada a solução de concentração conhecida, chamada de solução padrão ou titulante. Devemos saber, vou falar um pouquinho aqui para vocês da substância indicadora. Substância química que possui cores específicas em função da constituição do meio. Os indicadores ácido-básico possuem colorações diferentes para os meios ácido-básico e algumas vezes neutro. Temos aí, galera, o esqueminha da titulação. Você tem ali a solução problema, 20 ml, numa pipeta, que é um instrumento do laboratório, onde eu vou adicionar ela num Erlenmeyer, que é esse recipiente aí de fundo chato. Você tem ali o tripé com uma bureta também, tá? Uma biquinha ali embaixo. Você tem a leitura do volume inicial, bureta com a solução padrão. Adiciono aqui a solução padrão, 20 ml, dentro da solução problema. Depois eu venho, você vai ter a leitura final, depois você tem a solução titulada, onde o indicador muda de cor, porque antes a gente vai adicionando, como eu disse anteriormente, tá? O indicador ácido-base, geralmente em laboratório, a fenolftaleína. Bem, galera, espero que todos tenham gostado dessa aula, tá? Na qual a gente fez a abordagem das operações com soluções, diluição e mistura de soluções, tá? Não deixem de fazer os exercícios desse módulo 10. E é isso, galera. Um grande abraço e até a próxima.